Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Da Vivian participando aqui também, falando sobre você, sobre como técnica, falar que essa mensagem é meio suspeita, mas os outros também estão falando a mesma coisa, então eu acredito. Falando de Polônia, me lembrou da Raquel, que está aqui também na nossa live. Um grande abraço para você, Raquel, que está indo para a Polônia, já está na Polônia para jogar também. Raquel Loff está ali. Raquel Loff. A gente está resenhando também, aí, ajustando uma data para a gente conversar já de um tempo. Grande abraço para você. Culpa foi minha, Raquel, que a gente não conseguiu agendar ainda, que na época aconteceu alguns problemas aqui comigo, eu não consegui ajustar. Mas obrigado já pela tua generosidade também. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. A Lívia de Lunardo. Hoje a torcida está fazendo campanha para o Nubank patrocinar o Barueri, pois o time só tem um patrocinador. No caso, ela está fazendo um comentário, né, sobre lá. Sim. Eu queria saber um pouquinho da tua passagem no Pinheiros, que eu sei que foi bem bacana também. Você trabalhou no Pinheiros durante muitos anos, né, de 2015 a 2018, depois ficou em 2019 também. Como é que foi sua experiência no time feminino no Pinheiros, que é sempre muito forte também? Sim. Na verdade, eu trabalhei no Pinheiros de 2011 a 2018. Né? Logo que eu saí daqui, de Ruanda estava passando por uma transformação política e o responsável por todo o nosso projeto na época, ele foi transferido para Amsterdã, na Holanda. E como sempre, a parte política, às vezes ela pode salvar, como ela pode destruir. E naquele momento, eles tiveram muitas dúvidas sobre como, quando continuar, e eu, ao mesmo tempo, recebendo uma proposta do Pinheiros. A minha filha estava para nascer, eu falei, bom, Ruanda está demorando, imediatamente vou aceitar a proposta do Pinheiros. E aí assumi a equipe juvenil primeiro, e fui o assistente técnico do Wagner, que era o técnico do adulto, né, naquela época. Com o passar dos anos, ele saiu e eu assumi a equipe adulta. O Pinheiros é um clube, um dos maiores clubes do país, né, extremamente estruturado. Só tenho a agradecer por tudo que aconteceu no Pinheiros. O meu estilo, Robson e Erasmo, eu sou um cara que eu não gosto de dar muita volta, não. Eu gosto de ir direto ao ponto. E assim, toda a estrutura que teve ali no Pinheiros, nós ganhamos algumas Copas São Paulo, que é um campeonato curtinho, de tiro curto. Aí já falando, nós ganhamos uma Copa do Brasil, que é o único título nacional que o Pinheiros tem no voleibol até hoje. No Campeonato Paulista, nós sempre dando trabalho para todo mundo. Fizemos uma final ali contra o Osasco, que a gente ganhou o primeiro jogo, perdemos o segundo lá em Osasco, bem jogado, no Golden Set. Então a estrutura do Pinheiros é uma estrutura assim de dar inveja. Por outro lado, o Pinheiros tem uma política de renovação de presidência a cada 2 anos, né? E isso muda muito também. É muito difícil você ter um presidente com uma direção, uma diretoria com uma direção, aí depois de 2 anos vem uma nova gestão com uma linha de raciocínio totalmente diferente. Então, mais uma vez eu vou dizer, eu sou muito grato por tudo que aconteceu no Pinheiros, né? Mas ali é um lugar que precisa ter uma direção única para o esporte, independente de quem seja o presidente, de quem seja o diretor. É importante, e aí não só falando de Pinheiros, né? Existem alguns outros clubes que funcionam assim no Brasil. Eu tive uma conversa muito séria lá, e com outros amigos técnicos eu percebo que isso acontece em vários outros estados, né, dentro do Brasil. Alguns clubes, eles montam uma equipe, mas para eles aquilo é legal, é importante ter resultado, mas todos eles trabalham dentro de empresas. Todos eles, o Minas, por exemplo, os sócios do Pinheiro são pessoas muito bem estruturadas financeiramente, né?
E quando você contrata um profissional, e aí o profissional fica lá por 2 anos, e aí depois de 2 anos ele sai, só porque uma diretoria mudou, é uma mensagem, né, que eu gostaria de dar para todos os clubes do Brasil. Muitas vezes nós somos marionetes, e eles precisam lembrar que nós somos profissionais, né? E acaba sendo uma brincadeira com a vida da gente, com os profissionais do esporte. Porque quando eles vão para casa, eles têm as suas famílias, as suas empresas e os seus empregos garantidos. E nós não. Então, muitas vezes, acaba uma temporada e aí o cara simplesmente não gosta de você. E ele fala, esse cara aqui vai embora. E aí a gente fica nessa, e corre, e tenta. Por isso que hoje em dia tem tantos técnicos tentando montar os seus próprios projetos. Porque falta um pouquinho mais de seriedade no comando dessas funções. Antes de passar para o Erasmo fazer a pergunta dele, ó, a Raquel Loff, ela falou aqui, ó, a experiência dele foi dourada. Ganhamos tudo. Foi no Pinheiros com o Paulinho que eu aprendi a bloquear a divisão de águas para mim. Isso é muito bacana de ouvir, hein? Olha. Muito bacana. Mas quando ela veio, ela acabou com o meu time numa final, bloqueando. E aí foi por isso que eu trouxe ela no ano seguinte. Eu só ajudei para que ela melhorasse no meio do processo. Eu acredito muito nisso. Tem muito técnico que fala, eu fiz, eu formei. Sim, a gente forma, mas nós somos parte do processo. Acho que muito está dentro do jogador. O quanto ele quer é o que mais vai fazer a diferença. E a Raquel é uma das pessoas que mais quer, que eu conheço. Ela é muito determinada, muito dedicada. Só quero devolver o elogio, porque ela é uma menina especial também. Ela era. Agora, Paulo, o africano, cara. O africano, ele em alguns pontos parece um brasileiro, né? Esse é um cara versátil, habilidoso, gosta de atacar, né? E no vôlei não é apenas você atacar, você tem que ter a questão da defesa, né? Tem que fazer o jogo rodar, tem que ter defesa. E aí você, como é que o africano nesse ponto, né? Ele deve ser uma fera para atacar, mas para defender. E aí, como é que é essa tua paciência, já para o teu cara direto, essa paciência para ensinar o jovem africano? É isso mesmo? A grande dificuldade do vôlei em Ruanda é esse? Sua análise foi perfeita, Erasmo. Perfeita análise. Por isso que foi um craque nas quadras também, o Erasmo, tá vendo? Agora eu acredito, Erasmo. Pois eu tô começando a acreditar nele. Tô começando a acreditar nele, Robson. E aqui, Erasmo, ninguém quer ser levantador. Ninguém quer ser levantador. Sim. Porque... Mas é por preguiça ou por quê? Não, porque todo mundo salta como maluco. Todo mundo salta muito. Então, um cara do meu tamanho aqui tem um oposto. Eu cortei ele no último dia de corte. Ele tem 1,80 m. E ele vive atacando por cima desses caras de 2,5 m. Eu, pessoalmente, talvez tenha sido o cara que eu mais vi saltar dentro de uma quadra. Ele é incrível. Ele foi cortado porque para jogar o jogo de hoje em dia precisa ajudar a bloquear o central, ajudar a bola na ponta, ajudar a pipe ali no fundo meio. Não é tão simples assim. Mas assim como ele, nós temos centenas aqui que saltam 1 metro ou mais. Então todo mundo sabe atacar. Então você colocou muito bem. É difícil achar um levantador e principalmente é difícil demais organizar o sistema. É muito difícil. Nós tivemos um bom resultado agora. Ficamos em sexto. Num jogo duro contra o Uganda, que é um adversário que nós ganhamos de 3-2, depois perdemos de 3-2. O jogo é muito parelho. Poderia ter ficado em quinto, no detalhe. Nós perdemos as quartas de final para Marrocos. O MVP do campeonato estava em Marrocos. Nós perdemos o jogo, todos os sets com 2 pontos de diferença. Então, assim, eu tive 3 semanas de preparação. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, como é o plano agora, né? Eu tô indo pro Brasil amanhã. Minha filha vai fazer uma cirurgia na perna ali, então eu vou para acompanhar, para vê-la de perto, aproveitar que o aniversário dela tá chegando também. Vai fazer 10 anos.
Mas ontem e hoje de manhã, antes de entrar aqui, nós estávamos discutindo sobre a minha volta e sobre o futuro, né? Em Ruanda, a molecada ainda brinca muito na rua. O Brasil perdeu um pouco disso, né? Pela falta de segurança, a tecnologia, o celular está consumindo o cérebro da nossa molecada. E aqui ainda existe muito disso. Aqui da janela do meu quarto eu consigo ver algumas crianças correndo descalça no meio da rua, assim como é na nossa periferia. Então eles têm esse desenvolvimento, as habilidades motoras são desenvolvidas no meio da rua aqui, né? Agora, criar um sistema, fixar um sistema, organizar as relações ali entre os jogadores dentro da quadra, é um processo que demanda tempo. E nós não tivemos esse tempo agora, mas se confirmar e se eu realmente voltar para cá, a ideia é voltar daqui a um mês mais ou menos, eu acho que a gente pode criar uma coisa grande. Aqui tem potencial para ficar entre os primeiros da África. A temporada começa quando aí? A temporada de clubes começa dia 7 de novembro, que é a data onde eu tenho previsão de voltar. O meu trabalho aqui, dessa vez, nós fizemos um planejamento muito maior, não é só com a seleção, não só como técnico da seleção, mas é ajudar os clubes, implementar sistemas de treinamento, preparar os técnicos que não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Aqui, todo mundo salta muito e, consequentemente, eles se sentem mais à vontade jogando com bolas altas. Então é um jogo de muita força, mas ainda é um jogo lento. E quando essa filosofia mudar, eu realmente acredito que a África pode surpreender aí em poucos anos. Talvez não nos próximos Jogos Olímpicos, mas daqui a 7 anos agora, né, daqui a 2 ciclos, eles podem chegar aí numa configuração diferente. Você vê a Tunísia, que hoje é a equipe mais forte na África, que acabou de jogar a Olimpíada, caiu na chave do Brasil, e no primeiro set contra o Brasil, aí no masculino, deu um trabalhinho, deu uma suadeira pro Brasil. Por quê? Porque foi o primeiro time que mudou um pouco essa filosofia, que está começando a jogar um pouco mais rápido. Se não jogar rápido contra essas grandes seleções aí, Brasil, Rússia, Polônia e tantas outras, fica complicado. Então eu acho que essa é a característica principal que ainda não permitiu com que a África figurasse entre os primeiros. Boleiros na Rede.